igreja de Nossa Senhora das Graças, onde funciona também o seminário de Olinda. Aqui onde estamos é bem pertinho da Igreja da Sé, da Catedral da Sé, que a gente já mostrou aqui no canal, que é a Igreja de São Salvador do Mundo. E mais uma vez eu me encontro com meu amigo Luciano Anacleto. Diga lá, Caba Velho. Olá, seu Jânio. Mais uma vez estamos juntos. Vamos começar contando a história? O que significa historicamente? Aqui à nossa direita, gente, nós temos esse Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico, né, de Pernambuco, né, contando onde aconteceu a Revolução Republicana, em 1817. Aconteceu aqui à nossa esquerda, no Seminário de Olinda. Também o seminário ao lado, onde funcionou o primeiro colégio de arquitetura. Aqui onde estudou Frei Caneca. Hoje também, seu Jânio, funciona como onde os jovens estudam para padre, seminário. São 7 anos, ele faz teologia e filosofia. Que esta casa está sempre em movimento, porque o reino de Deus é dinâmico. E por aqui nós temos um patrimônio espiritual grandíssimo. Grandes nomes, olha, passaram por aqui: Dom Leme, Dom Vital Gonçalves Maria de Oliveira, Marte de Olinda, sem dúvida alguma, e tantos outros que estão aí na seara, dona da sua vida, em prol do reino de Deus. Voltando aqui à Revolução Republicana, gente, para quem não sabe, Pernambuco brigou e conseguiu esse feriado, que é 6 de março, a primeira semana de março é feriado, só para Pernambuco, e muita gente não conhece. Por quê? Aqui é onde surgiu o feriado da Carta Magna. Aí muita gente pergunta, o que é a Carta Magna, gente? É quando o Brasil virou país, desligou-se de Portugal e deixou de ser independente. A Revolução aconteceu aqui em 1817. Foi no início do século XIX. Foi articulada uma das principais revoluções da história do Brasil. Muitas reuniões aconteceram aqui. O objetivo essencial da Revolução de 17 não era apenas a independência de Pernambuco, mas a independência do Nordeste. Então, nesse sentido, 2 setores e 2 instituições pernambucanas terminam se unindo no processo de movimento conspiratório. A maçonaria e o próprio Seminário de Olinda. A Revolução Pernambucana também foi chamada de Revolução dos Padres. Era um momento delicado em todo o país. Momento delicado também para o Nordeste. Pernambuco passava por um período de seca muito forte, atingindo as atividades econômicas mais produtivas, como o açúcar e o algodão. Além disso, a carga tributária sobre a província era muito alta. O movimento começou quando o então governador de Pernambuco, chamado Caetano Pinto Montenegro, tomando conhecimento da conspiração, ordena a prisão de um dos líderes militares, chamado capitão José de Barros Lima, conhecido pela alcova pelo apelido de Leão Coroado. Mas no momento em que Leão Coroado recebe a voz de prisão, ele reagiu com violência. Ao receber voz de prisão, ele matou os 2 oficiais portugueses que conduziam o documento. Foi exatamente isso que antecipou o início do movimento para o começo de março, o dia 6 de março. Programada para iniciar em agosto de 1817, a Revolução teve que começar, então, 5 meses antes. Os revoltosos se encontravam no porão da capela do seminário. Hoje ele está interditado. A entrada foi fechada com madeira pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aqui é a biblioteca, está do mesmo jeito. Dizem que foi nesta sala, nesta mesa, que foi criada a bandeira de Pernambuco. Esta parte azul superior representa o céu. A parte inferior, a faixa branca, significa a paz. A estrela, Pernambuco. O arco-íris simboliza a união do povo pernambucano. O sol, a energia, a força desse povo. A cruz vermelha representa a fé do povo de Pernambuco. No Seminário Diocesano, funcionou o Real Colégio Jesuíta. O prédio foi construído no final do século XVI para ser um colégio usado pelos jesuítas. Em 1801, Dom Azeredo Coutinho pediu à rainha de Portugal, Dona Maria I, a doação do prédio. O pedido foi aceito. O seminário foi castigado pelo incêndio de Olinda.
No dia 24 de novembro de 1631, os holandeses invadiram e incendiaram a cidade. O colégio foi posteriormente reconstruído e reocupado pelos jesuítas. No arco da Capela Mor há uma inscrição com a data de 1661, provavelmente a época da conclusão dos reparos. Com o banimento dos jesuítas em 1760, o colégio foi abandonado e posteriormente doado à Mitra. Sob os cuidados do bispo Dom Azeredo Coutinho, foi transformado em seminário no princípio do século XIX. Desde então, funciona aqui o Seminário de Olinda. Está preservado até hoje. A modulação clássica do prédio é o maior e melhor testemunho da arquitetura jesuítica do século XVI no Brasil. A história do Seminário de Olinda é a história do estado de Pernambuco. Então viver aqui é viver história, é fazer história. Vamos falar agora da igreja. Como já foi dito, o conjunto arquitetônico, o Seminário Diocesano e a Igreja de Nossa Senhora da Graça fica no centro histórico de Olinda, no ponto mais alto da cidade. Em 1535, Duarte Coelho, um português, que foi o primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que era colônia de Portugal, fundou a Ermida de Nossa Senhora da Graça para oferecer aos religiosos de Santo Agostinho. No entanto, nenhum chegou ao Brasil. Em seus lugares vieram os jesuítas. A capela foi então doada ao padre Antônio Pires, que desembarcou em Olinda em 1551. A primeira igreja foi construída então em 1551. Era de taipa, uma mistura de barro e madeira para a construção. Anos depois, foi reformada. A construção, inspirada na igreja de São Roque, em Lisboa, é uma imponente referência da arquitetura quinhentista.